Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim.
Parece que vocês acabaram de acordar. Bom dia! Bom dia! O café lá foi bom, não foi? Graças a Deus, irmãos, nós estamos na casa do Senhor. E para todos nós é um privilégio especial, um privilégio maravilhoso poder estar na casa do Senhor para adorar o nome do Senhor. Iniciar a semana, a nova semana, adorando o Senhor. Nós não sabemos se Deus vai nos dar uma semana toda. Se Ele voltar antes, vai ser tão bom. Assim encontrarmos com Ele, vai ser tão bom para quem encontrar com Ele. Mas nós sabemos que o Senhor nos deu esse dia, o Senhor nos dá essa manhã, e o Senhor nos dá essa oportunidade. Por isso nós vamos usá-la bem para a glória e louvor do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo número 8. Salmo número 8, nós vamos ler esse texto em conjunto para a glória de Jesus. Salmo número 8. Salmo número 8, eu quero que você leia comigo, bem bonito, esse salmo, bem para fora, bem alegre, porque ele fala da glória divina e da bondade de Deus para com o homem. Vamos juntos? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia, glória a Jesus. Ontem foi dia 31 de outubro, dia que nós nos lembramos da Reforma Protestante, e nós vamos cantar o hino que foi confeccionado naquela época e que fala tanto ao nosso coração ainda hoje. Castelo Forte é o nosso Deus. Hino 155 do nosso Inário Novo Cântico. Hino 155, nós vamos declarar que o Senhor é o nosso castelo forte. Castelo
adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 40 e vamos ler os 4 primeiros versículos desse salmo. Salmo número 40, versículo 1 ao versículo 4. E eu quero convidar você a ler esse salmo comigo, a uma só voz. Salmo 40, e ele diz assim, juntos: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Os irmãos podem sentar-se. Eu reconheço pela palavra de Deus que nós podemos esperar pelo Senhor. Existem situações de angústia e dificuldade na vida e na caminhada do cristão, mas pela palavra de Deus, existe também a esperança de que o Senhor é o nosso socorro, de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor é aquele que nós precisamos a cada dia, em cada momento e em cada circunstância.
o Senhor é o nosso Deus. E diz no texto que Deus é aquele que tira-nos de um poço de perdição, Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha, Ele é aquele que também, depois de fazer tudo na nossa vida, desperta no nosso coração a disposição de adoração, de louvor, de exaltação no nome do Senhor. Nós, irmãos, iremos orar nesse momento. Existem muitos de nós e muitos dos nossos amigos e irmãos que estão passando por momentos de tribulação e dificuldade, momentos de sofrimento intenso, de dor, de aflição. E nós iremos orar por esses, orar por nós, orar pela nossa cidade, orar pelas cidades próximas a nós, que estão, pessoas estão aflitas por conta da elevação dos rios. Vamos orar pedindo a Deus a sua graça, porque Ele é aquele que nos tira de um tremedal de lama e firma os nossos pés. Vamos orar silenciosamente. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu irei orar de forma audível. Vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós oramos, clamando a Ti, porque sabemos, ó Deus, que no Senhor encontramos graça e misericórdia. E queremos suplicar, ó Deus, pedindo a intervenção do Senhor sobre todo o mal que está ao nosso redor. A corrupção humana, ó Deus, que se alastra de uma forma tão terrível. Os problemas de enfermidades. Pedimos, ó Deus, ainda por aqueles irmãos, amigos, por aquelas pessoas que estão aflitas por conta da elevação dos rios. Ó Deus, o Senhor é o Rei de toda a terra, o Senhor é aquele que preside todas as circunstâncias deste mundo. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, a Tua misericórdia e a Tua bondade. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada necessidade, aqui, nesta manhã, dos irmãos, ó Deus, que estão participando presencialmente, mas também, ó Deus, daqueles que irão participar desse culto, meu Deus, hoje e amanhã. Que o Senhor, ó Deus, possa ir em direção a cada pessoa, a cada irmão, a cada necessidade. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer paz e descanso àqueles que estão aflitos e que precisam do Senhor. Essa oração que nós fazemos, ó Deus, certos de que o Senhor é aquele que nós podemos esperar, porque o Senhor é aquele que nos tira da lama e sustenta os nossos pés. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o hino 165 fala do cuidado divino, cuidado de Deus para conosco. E eu queria convidar você a cantar esse hino comigo. Hino 165 do nosso inário. Hino 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará.
Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Livro de Jó, capítulo 1. Como nós já estamos anunciando há algum tempo, nós vamos iniciar um novo tema de estudo, de mensagens na nossa igreja. E eu, como coloquei no grupo, coloquei na internet, nos próximos 5 domingos nós vamos falar sobre o sofrimento. E o desejo do nosso coração é buscar viver na dependência de Deus em toda e qualquer situação, porque é exatamente isso que o livro de Jó nos ensina. Viver dependente a Deus na prosperidade ou na falta de tudo. Esse compromisso que nós fazemos normalmente no ato do casamento é fruto de uma aliança que nós também temos que fazer com Deus. E nós vamos aprender que o sofrimento não é um momento de abandonar a Deus, de dar as costas ou para desanimar de Deus. Mas o sofrimento é uma circunstância da vida. É uma circunstância da vida que Deus está presente, que Ele nos sustenta, Ele nos guarda e Ele nos ampara. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o tema Aprendendo a Amar a Deus em Toda Circunstância. Porque eu creio que o livro de Jó é um livro que, e você vai entender isso nesta manhã, é um livro que nos ensina a voltar o nosso coração para Deus em toda circunstância, em todo momento. No problema da saúde ou da enfermidade, e quando temos saúde, na riqueza ou na falta de tudo, quando as coisas estão dando certo no trabalho ou quando estamos desempregados, quando estamos comemorando um aniversário de 15, 20, 30 anos ou até mais, 90, 100 anos, ou quando nós estamos passando pela experiência do luto e da partida de alguém que amamos. Devemos amar a Deus no dia do nosso casamento e em todos os outros dias, inclusive nos dias difíceis, nos dias de atrito, nos dias de aflição. O livro de Jó vai nos ensinar que Deus é aquele que é superior às circunstâncias e por isso deve ser buscado, amado e temido
a todo tempo e em toda a existência. Observe que o livro de Jó, ele está numa perícope da Bíblia que nós chamamos de livros de sabedoria. E por que isso? Livros de sabedoria são os livros de Eclesiastes, livros de Provérbios e o livro de Jó. Alguns salmos também nós encontramos a sabedoria. Mas por que isso? Porque o livro de sabedoria tende a nos ensinar a viver conforme a vontade de Deus e por isso viver melhor. Obrigado, Pedro, Deus abençoe. Viver melhor. Irmãos, vamos ler o texto do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, e diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aprendendo a amar a Deus em toda a circunstância. Irmãos, eu sei que esse texto ele nos chama muita atenção por muitas coisas. Primeiro, você pode dizer: pastor, eu gosto de ler esse texto porque eu vejo em Jó que ele foi próspero. O texto relata as propriedades de Jó, e nós realmente podemos aprender muito a respeito disso. Alguns chegam para mim e falam assim: pastor, eu gosto desse texto para ver o cuidado de Jó com a sua família. E é verdade. Jó era um sacerdote do lar, um homem íntegro com os de fora e íntegro com os de casa, e ele não terceirizava o cuidado espiritual da sua família. Ele mesmo ia lá e ele mesmo conduzia a sua família nos caminhos do Senhor. Isso também é muito bonito para ser encontrado e visto no livro de Jó. Outra coisa, algumas pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: pastor, eu me encanto com aquilo que nós não podemos ver. Enquanto nós estamos aqui na terra, o que está acontecendo nos céus? A Bíblia diz que o diabo se aproximou ali de uma reunião com Deus, e ali, como ele é anjo de luz, apenas Deus sabia que ele estava ali, e eu começo a pensar sobre as coisas celestiais,
sobre as potestades do ar, sobre aquilo que nós não vemos, mas existe e é real. E é verdade, nós podemos aprender sobre isso nesse texto. Nós também, algumas pessoas chegam para mim e falam o seguinte, falam, pastor, o que me encanta nesse texto é Deus permitir que Satanás traga dificuldades a Jó. E eu percebo, pastor, que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive no sofrimento. Isso me dá paz, isso me dá tranquilidade, isso me faz enxergar Deus como aquele que é o dono da minha vida e que cuida de mim, mesmo na dor. Isso também é verdade, isso está no texto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que mais me impacta nesse coração, nesse texto? Sabe o que mais atinge o meu coração nesse texto? É quando o diabo, depois de passear à vontade pela terra, ninguém vê, consegue enxergar a maldade sendo bom. Ele tem liberdade na terra. E quando ele chega para jogar isso na cara de Deus, Deus diz para ele, você viu o meu servo Jó? E aí eu aprendo uma coisa muito importante com esse texto. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas falam de nós na terra. Eu me preocupo com o que Deus fala de mim no céu. Você sabe qual é a diferença sobre caráter e reputação? Caráter é aquilo que as pessoas falam de você, que elas só conseguem ver o exterior. Desculpa, é o contrário. Reputação é o que as pessoas falam de você, é o exterior, são as marcas que você deixou. Mas caráter é a marca do coração, são os sentimentos, é a vida. E o caráter é visto e é defendido não na terra, mas no céu. Alguém disse que reputação é o que falam de você no dia do seu enterro. Caráter é o que os anjos de Deus falam com Deus a respeito de você, a respeito do seu coração e da sua vida. E eu percebo que Jó, ele não é um homem que tem a reputação apenas, ele é um homem que tem caráter, porque ele é defendido por Deus no céu. Isso é maravilhoso demais. Observe a palavra de Deus. Observaste o meu servo Jó? O meu servo Jó, no versículo 1 e no versículo 8, repetidamente é dito que ele é um homem íntegro, que ele é um homem reto, que ele é um homem que se desvia do mal, que ele é um homem que é temente a Deus. E se você quer encontrar o valor desse texto, é só você ler os 12 primeiros versículos novamente e perceber que por 3 vezes é afirmado que Jó era temente a Deus. E ser temente ao Senhor é a verdadeira sabedoria. Ser temente ao Senhor é a melhor e a única forma de viver essa vida, de forma que o nosso caráter seja conhecido no céu. Deus nos chama a viver uma vida de temor. Deus nos chama a viver uma vida de integridade. Deus nos chama a viver uma vida de entrega total. E para resumir tudo isso, o termo usado é temor ao Senhor. Jó era um servo. Ele se desviava do mal. Se você ler o capítulo 31, quando ele faz uma autodefesa dele, ele vai dizer algumas coisas características dele. E ele vai dizer o seguinte: Deus, eu não olhei para mulher nenhuma com olhos impuros. Um homem que se desvia do mal. Deus, eu não andei por caminhos impuros. Deus, o meu coração é puro. Deus, eu fui um bom patrão. Deus, eu cuidei dos pobres. Deus, eu vivi uma dependência do Senhor. Deus, eu não alimentei o ódio no meu coração. Isso tudo é o que Jó diz para Deus. Isso tudo fala a respeito da integridade de Jó e do desejo dele fugir do mal, dele desviar do mal. Ele não se contaminava com o mal. Tem um texto da Bíblia que chama muita atenção nossa. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você lembra desse texto? Os discípulos se assustaram. Falaram assim: como assim, Jesus? Então é impossível.
Jesus disse para eles: o que é impossível para vocês não é impossível para mim. E que é uma prova de um rico que entrou no reino dos céus com integridade, desviando-se do mal, um homem reto, temente a Deus, é a Jó. Jó é aquele que mostra o poder de Jesus na salvação de qualquer pessoa. Mas, além de tudo isso, ele mostra sua integridade cuidando da sua família. Eu acho interessante que Jó não é aquele pai que diz assim: o meu filho fez isso de errado e eu vi, eu vou tratar. Não, o texto não diz isso. O texto diz que Jó pensava assim: talvez ele não tratava os erros dos filhos, ele ia além. Ele pensava que mesmo os filhos não tendo errado, talvez, sem ele ver, alguma coisa tinha acontecido. E se alguma coisa não aconteceu, diz o texto aí no versículo 5, que ele sacrificava pelos seus filhos, ele conduzia seus filhos ao culto, à adoração a Deus, porque às vezes o pecado era do coração. Ele se preocupava com os pecados do coração, não apenas os externos. E isso me chama muita atenção, porque às vezes nós não nos importamos com o coração dos nossos filhos. Dizemos para ele tantas coisas que eles não devem fazer, mas esquecemos de ensinar o que os nossos filhos precisam ser. Entendeu? E o Jó então era esse sacerdote, esse pai, esse homem zeloso, conforme a vontade do Senhor. E aí você vai ver a vida de Jó, e ele era um homem protegido por Deus. Você já percebeu que por 2 vezes o texto diz que Jó era protegido de Deus? A primeira vez é quando o diabo fala assim: ele tem uma cerca do Senhor ao redor dele. Olha aí, por favor, o versículo 10. E Deus não contesta isso. Deus não contesta o fato de haver a cerca. Pelo contrário, Deus afirma. Olha o versículo 10. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo que ele tem? Já está dizendo que tem uma cerca no Jó que a gente não consegue chegar nele. Já era protegido. E aí no versículo 12, Jesus diz então, Deus diz então: pode ir, estou tirando a cerca, só não toca em Jó, a minha cerca continua em Jó. Mas pode ir. E como que a gente vê essa cerca em Jó? A gente vê essa cerca em Jó, tendo ele uma família unida, uma família numerosa e unida. Você já viu uma família de 10 irmãos, e todos querendo festejar entre eles? É uma família unida. De vez em quando tem 2 irmãos e um está arrancando o cabelo do outro. E eles tinham uma família unida. Outra coisa, a Bíblia diz que Jó ele tinha uma prosperidade material incrível. Tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. E aquilo andava. Ele tinha prosperidade, Senhor. A Bíblia diz que ele tinha uma espiritualidade de volta para Deus maravilhosa. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa muito interessante. Que aquilo que nós temos e aquilo que acontece na nossa vida não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus, é pela cerca de Deus que está ao redor de nós. Às vezes nós chega uma vizinha na nossa casa, uma visita, ele fala assim: nossa, mas que casa bonita. E você diz assim: rapaz, mas foi tão difícil. Foram noites e noites trabalhando, foi assim, foi assado, foi daquele jeito, a gente precisou vender o almoço para comprar a janta, e nós começamos a contar o nosso sacrifício. Esquecemos de lembrar, se não fosse o Senhor, nós nada teríamos tido. E se não fosse o Senhor, mesmo com muito sacrifício, a casa não existiria, o sítio, o carro ou qualquer outro bem. Esse texto nos mostra que Jó tinha tudo o que tinha, porque havia nele a proteção e a graça de Deus. A proteção e a graça de Deus. O próprio diabo reconheceu isso. O próprio diabo entendeu: não, o Senhor protege, o Senhor cuida, o Senhor ama os seus. O Senhor ama aqueles que temem ao Senhor. O Senhor cuida de uma forma que ninguém pode passar. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu comecei a pensar sobre quantas vezes nós dizemos assim: não, os meus filhos foram educados.
Irmãos, filho é a graça de Deus. Eu conheço pais que fizeram tudo certo e os filhos estão desviados da casa do Senhor. E eu conheço pais que fizeram tudo errado e os filhos estão na casa do Senhor. É a graça de Deus. É a graça. É a cerca. É a bênção de Deus. É Deus quando Ele coloca a mão dele. Esse texto me mostra que um homem e uma mulher, e em Cristo Jesus nós todos somos sacerdotes, somos povo, somos geração do Senhor, todos nós somos Jó, que Deus coloca a sua cerca e domina inteiramente a nossa vida. Todos nós temos a ação de Deus maravilhosa na nossa vida. E é por isso que nós precisamos a todo momento tributar ao Senhor a honra que Ele merece, a honra que é dele, porque tudo que Ele fez na nossa vida foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Eu me lembro quando eu fui em Belo Horizonte estudar, umas 2 sextas-feiras atrás, uma pessoa entrou numa live e eu me emocionei na live. Porque foi uma pessoa que Deus usou poderosamente. Irmãos, eu fui para Belo Horizonte, eu não sabia pegar um ônibus. E me jogaram lá em Belo Horizonte para estudar, e eu queria estudar. E ela entrou na live, foi a pessoa que me levou para a casa dela. Eu vivi lá algumas semanas. E ela foi e me deu, ela e os familiares me deram um ticket para pegar ônibus e me ensinaram. Eu não sabia pegar um ônibus. Mas eu fui para Belo Horizonte, e quando eu cheguei lá, Deus providenciou as pessoas. Se não fosse Deus na sua vida, você não tinha chegado aqui. Eu estou contando o meu caso, eu quero que você olhe o seu caso. Se não fosse Deus, você não tinha um casamento. Se não fosse Deus, você não tinha sua família. Se não fosse Deus, você não tinha seus vizinhos. Se não fosse Deus, você não tinha sua casa. Se não fosse Deus, você não tinha sua vida, sua saúde ou remédio. Deus é o centro da nossa existência, e no sofrimento, na angústia e na dor, nós precisamos nos lembrar disso. O Senhor está conosco, o Senhor veio até aqui comigo, o Senhor é o meu pastor que cuida de todas as minhas necessidades. O Senhor é o que me cerca, o Senhor é o que coloca uma proteção ao redor de mim. Isso não quer dizer que você não tem inimigo. O apóstolo Paulo fez uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Normalmente nós respondemos aquela pergunta dizendo assim: ninguém! Mas porque nós entendemos o que Paulo quis dizer. Paulo quis dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? E aí nós sabemos: ninguém! Agora, se Deus é por nós, quem é contra nós? O diabo é uma multidão de anjos. Eles não vão prevalecer, mas eles são contra nós. E diz o texto que isso aconteceu. Satanás é o acusador, e ele acusa tanto Jó quanto Deus. Ele acusa, ele sendo anjo de luz, ele chega ali no céu, mas ele é visto por Deus. Ele sendo anjo de luz, ele anda calmamente pela terra e ele domina. Inclusive a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, as coisas do diabo são comuns a esse mundo, e ele tem a liberdade. Mas quando ele chega diante de Deus, ele é contristado com uma verdade iminente, que existem adoradores verdadeiros de Deus, só que ele não aceita a verdade. E ele vai dizer: é lógico que Jó te ama. É lógico que Jó te ama, o Senhor cercou ele, o Senhor cuida dele. O que Jó está dizendo é o seguinte, Satanás está dizendo é o seguinte: primeiro, Deus, o Senhor comprou a adoração de Jó. O Senhor compra o coração de Jó através dos bens que o Senhor dá a ele. O Senhor, isso Satanás dizendo, o Senhor é injusto porque o Senhor compra adoradores. E outra coisa, outra acusação que ele está dizendo é o seguinte: Jó é um mercenário porque ele se vende ao Senhor. Jó só adora o Senhor porque o Senhor dá a ele coisas boas. O Senhor deu ele uma família, o Senhor deu ele filhos, o Senhor deu ele dinheiro, o Senhor deu ele prosperidade. Irmãos, a teologia de Satanás é uma teologia tão vista hoje, né? Que Deus, a gente tem que ser fiel a Deus, não por fidelidade do coração, não por amor a Deus, mas por aquilo que Deus vai dar em troca.
A teologia do diabo diz o seguinte: você dá R$1.000 a Deus e ele tem a obrigação de te dar um carro. A teologia do diabo vai dizer o seguinte, que você tem que fazer um monte de regra para Deus te recompensar. Essa é a teologia do diabo. É a chamada teologia ensinada em todos os lugares, que ensina que Deus compra a nossa adoração, que Deus compra o nosso fervor, que Deus compra, e aí Deus passa a ser um mercenário e nós ainda mais. Essa é a teologia do diabo. E aí Deus chega para Satanás e vai dizer: eu vou te mostrar que a sua teologia está errada. Eu vou te mostrar que mesmo no sofrimento, uma pessoa pode continuar temendo ao Senhor. Você está dizendo que eu comprei Jó, então a partir de agora, tira tudo de Jó. E você vai perceber que ele continua me temendo. Ele vai continuar sendo um servo meu. Essa teologia sua é teologia furada, diabo. E aí, queridos irmãos, acontece uma coisa interessante. Jó, agora, é o advogado de Deus na terra. E eu quero que você entenda essa colocação. Ele é advogado de Deus na terra porque ele é aquele que vai mostrar através da sua vida que é possível ter uma vida íntegra a Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na falta de tudo, mesmo na pobreza, mesmo na enfermidade, mesmo na perca da família, mesmo nas dores dessa terra. É possível alguém ser um adorador fiel a Deus. É possível alguém se manter uma fé temente a Deus no sofrimento. É possível. E essa é a nossa jornada os próximos 4 domingos. A história de Jó é uma história onde ele está sendo o advogado de Deus na terra. Não porque ele não tinha pecado. Tem gente que fala assim: Jó nunca pecou. Irmãos, aí a gente tem um problema, porque quem nunca pecou foi Jesus. O texto, a ideia aqui de pecar é de abandonar a Deus, é deixar de servir a Deus. Porque na teologia do diabo, a pobreza produz apóstatas, a dificuldade produz falta de fé. E Deus vai mostrar que Ele não compra ninguém, que apesar de todo o sofrimento, uma pessoa totalmente dedicada a Ele continua sendo dedicada a Ele, apesar de suas falhas naturais. Vamos levar alguma coisa para casa prática, depois de ver essa aventura em Jó e de querermos continuar no estudo desse livro. A primeira lição que nós podemos tirar prática para a nossa vida: se preocupe sobre o que é dito, se preocupe com o que é dito sobre você no céu. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos muito em vestir uma máscara, e eu não estou falando dessa máscara de pano, ou de TNT, ou de acrílico. Eu estou falando sobre uma máscara espiritual de tentar enganar o próximo, para que o próximo ache que nós somos alguma coisa. E nos esquecemos que no céu o que é visto não é a nossa máscara, não é a nossa vida externa, mas o que é visto é o nosso coração. Esquecemos que o que Deus está preocupado não é com a sua vida externa, mas é com o seu coração. Inclusive disse Deus que a boca fala o que está cheio o coração. Deus se preocupa com o nosso coração. Ele diz que vai transformar o nosso coração. E às vezes nós estamos tão preocupados com o que é dito sobre nós na terra, e nos esquecemos de nos preocupar com o que é dito sobre nós no céu. O que é dito sobre nós, sobre a nossa confiança em Deus, sobre os nossos olhos voltados para Deus. O que é dito no céu sobre o relacionamento que temos em família. O que é dito no céu sobre os pensamentos que guardamos na nossa alma. Preocupe-se com isso. Preocupe-se com o que é dito no céu. Porque os homens na terra, o máximo que eles podem fazer é jogar seu corpo no fogo. Mas no céu, Deus tem o poder de jogar sua alma no inferno pela eternidade. Se preocupe com o que é dito sobre você no céu. Eu acho interessante que o diabo falou: a terra está toda comigo. Olha,
não é só o seu nome que está no céu. São aqueles que andam longe do Senhor. A pergunta é: você está na boca do diabo ou você está na boca de Deus? A pergunta é: se quem te defende no céu é Deus ou o diabo? Pastor, mas tem como o diabo defender? Não é defesa. É ele dizer para Deus: os meus são mais. Você e todo aquele que está, em nome de Jesus, você não, mas se há alguém na boca do diabo no céu, exato, como fantoche, como objeto, não como alguém que é amado. Se preocupe com o seu caráter e não com a sua reputação. Talvez a sua reputação na terra seja ruim, porque as pessoas te veem como diferentes do mundo. Mas se o seu caráter é o de Deus, se preocupe em ter caráter diante de Deus. Se preocupe com o que é falado sobre você no céu. A segunda lição que eu quero tirar: não se preocupe com a forma que você... se preocupe com a forma que você vive na terra. Seu nome está na boca do diabo ou na boca de Deus? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus, era um homem que desviava do mal. Por 2 vezes, essa lista é colocada aqui, por 2 vezes. E aí, meus amados irmãos, eu quero que você pense que é importante sim servir a Deus com a nossa vida. É importante sim a integridade na vida do cristão. É importante sim se desviar do mal. É importante sim temer a Deus de todo o coração. Pensar: isso não é da vontade de Deus, então eu não vou fazer porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus, eu preciso buscar o que Deus quer e me afastar daquilo que Deus não quer. Se preocupe com a forma de viver aqui nessa terra. Porque quando nós vivemos aqui nessa terra para Deus, nós não vivemos para a terra, nós vivemos para a glória de Deus. A vida de Jó exaltava o nome de Deus. A minha vida e a sua, quando vivida nesse mundo, de forma reta, íntegra, temente a Deus, que se desvia do mal, glorifica a Deus. Terceiro e último lugar: se preocupe em viver dependente do Deus soberano. Se preocupe em viver dependente do Deus soberano. O livro de Jó é um livro que ensina a dependência. Depender de Deus na riqueza. Depender de Deus na pobreza. Depender de Deus na saúde. Depender de Deus na enfermidade. Depender de Deus em toda e qualquer situação. Nós vemos que Jó depende de Deus quando era rico e quando era pobre. Quando ele tinha saúde e quando ele não tinha. Quando ele tinha seus filhos e quando ele não tinha seus filhos. Quando ele não tinha sua família. Ele viveu dependente de Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. Se você vive a vida temendo em perder, você já perdeu o principal. Se você serve a Deus com medo de perder alguém ou de perder alguma coisa, você já perdeu o principal. Porque a maior bênção que nós temos não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus das bênçãos. A maior alegria que nós temos não é aquilo que Deus dá, mas aquilo que Deus é. A maior prosperidade da nossa vida não é o que está na nossa carteira, mas é o nosso coração estando ligando a Deus. E aí, para concluir, eu quero fazer uma pergunta a você. Se tudo na sua vida fosse tirado, eu queria que você pensasse em tudo. Eu queria que você pensasse sobre sua família, sobre sua casa, sobre o seu carro, sobre suas roupas. E a única coisa que sobrasse para você fosse uma ponte cheia de goteira para te molhar. Você ainda continuaria a exaltar o bom pastor que cuida das suas necessidades? Você continuaria com o coração ligado e adorando a Deus,
porque Deus supre toda a sua necessidade e Ele é soberano sobre a sua vida. Você debaixo de uma ponte, com farrapos no corpo, com talvez fome, conseguiria cantar: grande é o Senhor e muito digno de louvor? É sobre isso que o texto de Jó trata. Eu sei que muitas pessoas leem o primeiro capítulo pensando no último, porque o último o texto diz que Deus restituiu tudo a Jó. Mas Deus restituiu tudo a Jó porque Ele quis. Durante todo o livro, nós aprendemos que Jó continua dependente de Deus mesmo na miséria. E o que fez diferença na vida, na fé de Jó, não foi a riqueza ou a pobreza. O que fez diferença na vida de Jó foi Deus. E quando Deus se apresentou de uma forma mais incisiva a ele ainda vai dizer: Deus, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por os meus olhos te ver, eu estou satisfeito e completo. Que coisa maravilhosa. Se tudo fosse tirado, exceto Deus, da sua vida, você ainda se sentiria dono de tudo. O que importa, o que satisfaz e o que transforma. Eu sei que muitos estão assim: pastor, isso quer dizer que lá no céu agora tem uma reunião sobre o meu nome. Eu não tenho dúvidas disso, que o nosso nome está ou na boca de Deus ou do diabo. E algumas pessoas podem voltar para casa temerosas, dizendo: o que vai ser de mim a partir de amanhã? Porque o nosso medo das coisas, de perder as coisas. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Se temos um acusador, temos um advogado. E eu gostaria de terminar essa mensagem pedindo a você que clame a Jesus pela sua vida. Mas não apenas que Ele interceda por você, pelos bens materiais, pela sua família, ou por suas conquistas, mas que Ele interceda por mim e por você, para crescermos mais num relacionamento íntegro com Deus, onde, se perdermos tudo, ainda continuamos a ter tudo, porque temos Deus. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, e a tua palavra nos ensina isso, meu Deus, de uma forma maravilhosa, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E o Senhor é aquele que nos cerca, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece conforme a vontade do Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos envie para casa hoje, dispostos a ter uma vida correta na terra conforme a tua lei, mas ter, ó Deus, não apenas uma máscara, mas ter um coração integralmente voltado para o Senhor, dependente do Senhor, amando o Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor perdoe o nosso pecado, o pecado de acreditar, ó Deus, que as coisas são tudo, mas na verdade o tudo é o Senhor. O tudo é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa o nosso pecado e nos ajude a viver cada dia mais conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e perfeita do Espírito Santo, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e por todo o sempre. Amém e amém.